Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, e o nosso tema é Jesus e a oração do Pai Nosso. Nós vamos ver nessa lição que Jesus ele deu um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, irmãos, não é uma reza, não é orar 25 Pai Nossos que vai resolver o nosso problema. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Um modelo de oração que nós devemos entender exatamente aquilo que Jesus quer passar para nós. Amém? O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Claro, irmãos, isso é muito importante quando nós entramos dentro do nosso quarto e fechamos a nossa porta e falamos com Deus e colocamos diante de Deus as nossas iniquidades, ou nos humilhamos diante dele, colocamos diante de Deus a nossa angústia, as nossas preocupações, a nossa vida, nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo e passando, né? Mas não é só isso. No decorrer da lição nós vamos ver que por que é tão importante nós orarmos, no caso, em secreto. Porque nem toda oração, eu vou até adiantar, nem toda oração nós podemos falar na igreja. Tem oração que você não pode fazer na igreja falando de si mesmo, da sua família. Até mesmo orar pelo irmão. Por quê, meus irmãos? Você vai falar na igreja certas coisas íntimas sua para todo mundo ouvir, fazer uma oração alta, contando, como já aconteceu, pessoas que contam a história, a vida das outras nas orações, que não era nem para ela mencionar, mas as outras pessoas, claro, estão ouvindo, ou fala de si mesmo na sua intimidade, numa oração pública. Não, irmãos, nós temos que fazer esse tipo de oração dentro da nossa casa e fechando a nossa porta. Nós temos que interceder pelos nossos irmãos, mas dependendo da situação, nós temos que talvez ou não falar nada, ou fazer uma oração mais baixo, mas se for fazer uma oração mais alta, tem que ter sabedoria para poder orar. Não é falar qualquer coisa, o que não é oração, não é vale tudo não, meus irmãos, é vale tudo. Eu posso orar por qualquer coisa, porque Deus está claro, mas nós temos que ter a consciência que existem pessoas ao nosso redor. Agora, dentro do nosso quarto, fechando a nossa porta, nós somos livres para fazer a oração e colocar diante de Deus a nossa intimidade, o nosso coração, e também, claro, interceder por outras pessoas que também abriram o coração para nós, ajudá-las em oração. A nossa síntese: o Pai Nosso foi deixado por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. O Pai Nosso, ele é um modelo de oração que vai abordar vários elementos, ou várias situações, ou várias questões que nós podemos colocar diante de Deus em oração e súplica. Mateus 6, do 5 ao 13, né? E Jesus está falando que não useis de vã de repetições. Jesus está ensinando os discípulos acerca de como deveriam orar, né? As repetições é como a gente vê, as pessoas usam, o católico usa o terço, e para contar aquelas bolinhas é para contar o tanto de Ave Maria e o tanto de Pai Nosso que ela tá no caso, rezando, né? Por isso que é uma reza, uma repetição, e ela tá ali contando para não perder a conta, porque às vezes faz 50 Ave Maria, 100 Pai Nossos, ou vice-versa. Mas aqui Jesus está falando que não pode haver vãs repetições. Não pode. E não somente na questão da reza, na questão da nossa vida mesmo. Coisas que a gente não tem necessidade, a gente fica pedindo, não é insistência de uma pessoa que quer uma mudança, mas é coisa, meus irmãos, que às vezes a gente vê que tem coisas que a gente tem que orar e colocar na mão de Deus e pronto. Agora tem outras que a gente tem que continuar orando. Nós sabemos o que tem que fazer, mas muitas das vezes a gente passa por cima dessa consciência e queremos insistir em coisas, e aí acaba se tornando uma vã repetição. E não introduzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria destacar o versículo 13, porque Jesus começa, claro, falando acerca do reino, e termina também
falando acerca do reino. Ou seja, tudo que nós fazemos é a primeira coisa, como Jesus disse, buscai ao reino dos céus, ou o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco da nossa oração tem que ser sempre o reino dos céus. Sempre a presença de Deus, sempre nos aprofundar na espiritualidade. É claro, meus irmãos, nós temos que pedir, as nossas angústias exigem mudanças da nossa vida humana, mas também nós temos que entender que nós somos seres espirituais e nós temos que muito mais nos alimentar das coisas espirituais do que as coisas dessa terra, não no sentido da comida, claro, mas algumas coisas, preocupações que nós temos aqui. Então, aqui na nossa introdução, a oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Ou seja, a oração nos aproxima de Deus, nos ajuda a viver melhor na presença de Deus, nos ajude a cada dia mais estar com o Senhor. Essa é a finalidade, claro, da oração, para nós melhorarmos a nossa vida espiritual. Parte 1, tópico 1, Jesus ensina a respeito da oração. Jesus, o nosso referencial em tudo. Jesus foi o referencial em tudo, por quê? Porque ele não só mandava fazer, meus irmãos, ele mandava fazer e fazia para dar o exemplo. Jesus foi um homem de oração. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus na sua forma divina, mas ele também era constituído humano. E o seu lado humano precisava orar. Então, quando Jesus ele orava, alguns dizem que ele não precisava, porque ele estava... Não, meus irmãos, ele orou porque ele necessitava, a sua natureza humana necessitava que ele orasse. E ele fez isso, não uma nem duas, foram muitas vezes que ele orou ao Pai. Ele orou, meus irmãos, ele orou de forma humana de Jesus, necessitava orar. Então, ele nos deu o exemplo que se Jesus, que tinha duas naturezas, né? A natureza Deus, claro, né? A natureza de Deus e a natureza humana precisava orar. Imagine nós. A parte 2, uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso vem acompanhada de uma série de instruções importantes acerca de como devemos nos portar nos momentos em que oramos, mas também mediante seu próprio conteúdo nos ensina a viver. Irmãos, a oração do Pai Nosso, ela nos dá diretrizes exatamente naqueles parágrafos, algumas coisas que tem na oração do Pai Nosso, nós podemos colocar para nós temos que colocar para nós aplicarmos a nossa realidade, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Já começa a buscar o reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí começa a agradecer. Pode perceber que começa buscando o reino dos céus e depois começa a agradecer. Então nós vemos que os parágrafos, os parágrafos que tem na oração do Pai Nosso, nós podemos colocar, porque ele está falando do pão, do alimento de necessidade, nós podemos estender para nós, vai falar dos inimigos, vai falar de perdão. Então nós temos que associar a oração do Pai Nosso à nossa realidade. O que está faltando para nós? Né? O que está acontecendo conosco? Qual é a dificuldade que nós temos em buscar o reino de Deus? Então nós temos que aplicar a oração do Pai Nosso à nossa realidade. Orar o Pai Nosso, meus irmãos, por orar, não vai haver mudança. Só vai haver mudança quando nós aplicarmos a oração do Pai Nosso à nossa realidade. A oração secreta. Talvez você esteja se perguntando, como assim oração secreta? Irmãos, eu particularmente, como eu já disse no começo do comentário, eu entendo que a oração secreta é a nossa intimidade para com Deus. Quando nós vamos colocar diante de Deus todas as nossas diferenças, todas as nossas dificuldades, todas as situações que nós passamos e vivemos nessa vida. Eu entendo dessa forma. Porque a gente não pode falar da nossa intimidade, meus irmãos, até mesmo a intimidade que tem nosso cônjuge. Se você tiver cônjuge, você jovem, você não pode falar da sua intimidade na igreja em público. Não é uma oração que pode ser uma oração pública. Tem orações, meus irmãos, que nós não podemos fazer publicamente, tem que ser feita secretamente. Porque tem pecados, ou tem erros, ou tem desejos do nosso coração que a gente não pode sair por aí falando para todo mundo.
Nós temos que falar para Deus e, claro, para uma ou outra pessoa que Deus nos direcionar a abrir o nosso coração. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos orar por nós e também pela vida de outras pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que está orando pela outra, estou falando publicamente, está ajudando a melhorar a imagem daquela pessoa pelo fato de estar orando por ela, mas na verdade está denegrindo a imagem daquela pessoa porque está usando palavras e situações incorretas que não se deve usar publicamente. Então por isso que muitas vezes a oração secreta é necessária, orar com os irmãos em público também é necessário, mas nós temos que saber exatamente o que orar em público e o que orar secretamente, como nós já falamos. Secretamente é a nossa, é aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, é a nossa intimidade e também, claro, e falar das pessoas, dependendo do que você for falar, do seu sentimento contra a pessoa, falar secretamente. E publicamente nós podemos fazer uma oração mais abrangente, que abrange várias coisas das pessoas, do dia a dia, de tudo aquilo que nós precisamos, orar pelas famílias. Ô Senhor, visita a família de fulano, visita a família de ciclano, abençoa, toma em tuas mãos, dá vitória. É uma oração que nós podemos fazer, meus irmãos, ajuda a vencer as atrocidades malignas, nos ajuda a tua igreja. Nós podemos falar, agora falar de intimidade das pessoas, às vezes a gente fala da intimidade, às vezes não. Muitos falam da intimidade das pessoas em público, meus irmãos, não se deve fazer isso, mas nem se estiver orando pelas pessoas, amém? Parte 2, tópico 2, os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Uma oração altruísta. A palavra altruísmo não é tão usada em nosso vocabulário, porém tem muito a dizer sobre o seu significado. Bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia, entre outros. Então nós temos que fazer uma oração direcionada a esse tipo de sentimento, né? De ter um sentimento bondoso, de ter um sentimento longânimo. Nós temos que abrir o nosso coração diante de Deus. Por isso que nós temos, antes de nós entrarmos, como é que eu posso dizer, no assunto, né? Que nós temos que entrar, falar com Deus, nós temos que buscar primeiro o quê? Coisa espiritual, adorar a Deus, exaltar a Deus, e depois a gente vai como começa uma conversa, mas ninguém começa uma conversa no ponto certo. Não que a gente está enrolando a situação, não, mas nós estamos buscando a Deus, para que aquela busca possa revestir a nossa vida de unção, de sabedoria e de presença de Deus. Parte 2. O outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Veja, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Infelizmente, não dá para falar tudo sobre isso, que é muito grande, mas infelizmente, eu quero colocar só uma questão aqui rapidinho, que acho que os irmãos vão pensar muito nisso, que é a questão de a pessoa orar para prejudicar a outra. Aqui está falando do Pai, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é que a pessoa está te devendo um dinheiro, você vai perdoar, não é isso. Mas os devedores, às vezes, de querer que faz alguma coisa contra nós, e nós fazemos coisas contra as pessoas e contra Deus, e Deus nos perdoa. Por que a gente não vai perdoar as outras pessoas? Então, tem muitos que é perdoado para com Deus, mas o que eles fazem? Assim como aquele homem que foi perdoado da sua dívida, que era muito grande, e foi cobrar o outro que devia muito menos para ele. Então, e também tem aquela questão de as pessoas não perdoar a outra em oração, orando por ela, e também ainda fazer uma oração contrária. Ô Senhor, aquela pessoa precisa ver Deus na minha vida, entra com providência, quebra a perna, mata e pega a família. Irmãos, tem pessoas que fazem esse tipo de oração, infelizmente. Pessoas precisam ver Deus na minha vida, o Senhor é meu juiz, o Senhor vai estar com providência. Mas faz com ódio no coração para que Deus possa, se a pessoa ficar gripada, é Deus, tá vendo? Mexeu com a menina dos olhos de Deus, olha Deus pesando a mão, irmãos. Que isso? Nós temos que perdoar uns aos outros, exercitar o perdão um para com o outro. Parte 3. É Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta
não nos tenta, pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. A tentação, né, como diz o hino, pecado, ser tentado não é pecar, o pecado é ceder à tentação. Que tentado não seja, ceder é pecar. Eu sou meio ruim, meio não, muito ruim para cantar, mas eu acho que é aquele hino que fala: em Jesus tens a palma da vitória minha alma, né? Um hino da harpa cristã que eu não lembro o número. Mas quem nos livra do mal é Deus que nos ajuda a livrar do mal, mas quando nós queremos ser livres do mal. A tentação bate na nossa porta em todo momento, né? Jesus não é que Deus está tentando, Deus está permitindo a tentação, porque é permissiva, a coisa é vontade permissiva de Deus para a nossa vida. Não é para nos testar, é porque nós somos seres humanos. Claro, às vezes também é para nos testar, mas não. Nós somos seres humanos, nós passamos por aqui, nós passamos por tribulações, adversidades, situações. Isso nós vamos passar sempre. Então Deus está permitindo, é uma permissão de Deus. E quem nós temos que pedir para Deus nos livrar do mal, porque as tentações vão vir dia após. Nós temos que esperar a tentação vir, meus irmãos, para poder clamar a Deus para livrar-nos do mal. Não, nós podemos pedir para Deus antes de uma tentação de fato bater na nossa porta. Tópico 3. A glória e o poder pertencem a Deus. Em primeiro lugar, como já vimos, a oração modelo apresentada por Jesus traz 3 pedidos, 3 contemplado a Deus e 3 relacionado às nossas necessidades pessoais. Ou seja, Deus entende, a oração do Pai Nosso, Jesus entende que nós precisamos orar por nós mesmos, mas também entende, claro, de fato, que nós temos que orar para buscar o reino dos céus. Então a oração começa por uma busca do reino dos céus e depois as nossas necessidades humanas. Ou seja, primeiro a nossa necessidade espiritual, depois a nossa necessidade humana. Então Jesus, ele sabendo da nossa necessidade humana, como Jesus orou por ele mesmo também, nós vemos que nós precisamos ter essa consciência. No parte 2, santificado seja o teu nome. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras são do profeta: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Essa expressão revela uma impressionante profundidade já na língua hebraica. O nome revela muito acerca do seu possuidor. Santificado, quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação da santificação do nome precioso do Pai nosso, ou seja, santificado seja o teu nome na minha vida, me santifica, me ajude a melhorar, me ajude a estar na tua presença, me ajude a buscar mais a ti, santificado seja o teu nome na minha vida. Jesus usa essa expressão, Jesus ensina que nós venhamos usar essa expressão, ou seja, buscar a santidade, buscar a presença de Deus e que essa presença de Deus que nós buscamos naquele momento venha se refletir no nosso dia a dia ao qual nós vivemos. E aqui na parte 3 é chegado o reino. Então Jesus aqui ele termina dizendo: é chegado o reino de Deus, né? Assim na terra como no céu, para nós que nos dai hoje. E quando ele termina, ele fala: é chegado o reino, ou seja, o reino dos céus era chegado naquele momento. E o reino dos céus para nós já tem chegado. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, e nós podemos aplicar toda a realidade da oração, todas as palavras que Jesus colocou como exemplo para nós, nós temos que ter a noção que o reino dos céus, ele é chegado. E ele vai se manifestar em breve, no sentido que já se manifestou, claro, mas no sentido de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então, quando nós falamos de reino, nós oramos e pedimos para Deus, a pessoa que tem noção de orar, faz essa oração, ela está esperando o reino de Deus, ela deseja o reino dos céus, ela quer o reino dos céus, ela quer a volta de Jesus, ela deseja a volta de Jesus, não como muitos que não querem a volta de Jesus. Amém? E a nossa conclusão, a oração do Pai Nosso é um convite a buscarmos uma vida diária, ainda mais próxima dos padrões divinos. Ao falarmos no santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação. Ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham. Ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado, nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente igreja, o corpo de Cristo. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Deus te abençoe. Fique na paz.